livro de Neemias, capítulo de número 1. Leremos logo a partir do primeiro versículo. Amém? Diz assim a palavra de Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Versículo 9. Mas se converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, e sejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Capítulo 2, continua no versículo 1. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Agora vamos ao versículo 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Versículo 17 agora. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Opróbrio significa vergonha. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. Você pode repetir isso? Disponhamos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate o horonita, e Tobias o servo amonita, e Gesem o arábio, quando souberam, zombaram de nós. E nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Oremos. Obrigado, Espírito de Deus, pela tua palavra.
Sabemos que a Tua palavra é viva, é restauradora, ela é que nos dá norte, ela é o nosso manual, a nossa única regra de fé e de prática. E nós queremos nos espelhar, olhar para ela neste momento e tirar para as nossas vidas as lições que o Senhor tem para nós hoje, Igreja Presbiteriana Central, na cidade de Londrina. Que o Senhor traga a mensagem clara, alimento sólido que venha nos fortalecer. Espírito Santo, nós aguardamos em Ti. Queremos o Teu agir, queremos o Teu ministrar. O Senhor é aquele que realiza em nós, o Senhor é aquele que nos convence do pecado e do juízo. Toma minha vida, Espírito Santo. Usa de misericórdia para comigo, porque eu sei que eu sou limitado. E por isso eu vivo na dependência do Senhor. Fala a cada um de nós, a Tua igreja tem necessidade da Tua instrução. Venha do trono da graça a Tua sabedoria, o Teu ensino, o Teu discernimento, o Teu conselho. Aniquila, ó Deus, todo dardo inflamado do diabo e seus demônios que queiram barrar aqui. Sopra, Espírito de Deus. Ao Senhor ninguém resiste. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pedófilos flagrados em Londrina tinham foto de crianças de até 2 anos. Dupla em moto rouba carro em Londrina. Londrina, colisão entre carros deixa idoso em estado gravíssimo. Briga de casal termina com um homem esfaqueado na Zona Norte. 6 réus da Publicano serão soltos em Londrina. Em 5 anos, 375 jovens morreram baleados em Londrina. Dupla assalta posto de combustível na Avenida Robert Koch. Esses títulos são títulos de manchete de jornal, noticiário deste último mês de novembro, em Londrina. São situações que assolam e acometem a população londrinense. Nesta noite eu quero falar com você sobre o seguinte tema: o Deus que restaura a cidade. O Deus que restaura a cidade. Eu não posso aceitar essa situação. Crianças de 2 anos, possíveis vítimas de pedofilia. Queridos, é a idade da minha caçulinha, 2 anos de idade. É incompatível um adulto com uma criança. Isso é demoníaco. Nós somos chamados para fechar as fontes amargas. Nossa cidade não pode ser reconhecida no cenário nacional por isso. Qual tem sido a minha atitude? A sua atitude diante de tantas notícias? Muitos de nós, notícias ruins, coisas terríveis. Muitos de nós temos nos tornado insensíveis. Nós estamos muitas vezes com o coração, com a mente cauterizados. Qual tem sido a minha atitude, a sua atitude como igreja do Senhor aqui em Londrina? Olhar para a história de Neemias e para os dias em que ele vivia é nos identificar com os dias que estamos vivendo. Neemias é um livro que fala de um homem de oração, um homem de dedicação, um homem disponível ao agir de Deus, sensível ao agir de Deus, ao ponto de deixar uma posição de destaque, bem remunerada, para dizer: Senhor, eu me solidarizo à situação da cidade. Os meus familiares estão sofrendo, os meus amigos, os remanescentes que estão lá na minha cidade, onde eu cresci, onde eu vivi, onde eu convivi com eles, eles estão em fome, eles estão doentes, eles estão em miséria, eles estão em necessidade, famílias estão sendo destruídas, eles estão sem segurança. E diz o texto que ele se assentou
E ele lamentou. E ele chorou por alguns dias. Eu e você precisamos chorar quando nós olhamos para as neuroses da cidade. Entenda-se a cidade como o povo que habita nela. Do meu lado, do seu lado, na nossa família, talvez na própria casa, há pessoas aqui envolvidas no adultério, na pornografia, nas drogas, nos vícios do cigarro e da bebedice. Quanta destruição! Na nossa cidade, o trânsito está matando, está caótico, talvez porque as pessoas estão apavoradas, ansiosas, na correria do ter e do conquistar, diante das crises, perdem a atenção. Idosos, agora morrendo por atropelamento. Crianças vítimas de pedofilia, talvez na sua ingenuidade, sendo exploradas. E onde estão os pais? Talvez se fôssemos olhar para a história desses pais, nós veríamos a família que não é funcional desde lá de trás. E uma verdadeira maldição vai passando de geração em geração. Maldição hereditária, eu não estou falando sobre isso. É porque olha para o exemplo e reproduz, e repete. E aquela verdadeira catástrofe vai passando de geração em geração, famílias inteiras sendo destruídas porque não tem o Evangelho do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, a primeira atitude que tem que fazer parte de alguém que olha com o amor de Jesus para a cidade é sensibilizar. Nós não podemos ficar na apatia, tem que nos fazer chorar essas situações terríveis que nós temos visto. E muitos de nós assistimos esses telejornais policiais, e às vezes almoçando ali, e nem nos constrangemos diante daquilo. Neemias, ele chora ao saber que tem gente morrendo de fome, ao saber que famílias estão sendo esfaceladas, desfeitas, exploradas, filhos sendo levados para serem escravos. E nós temos visto uma cidade que tem ido por um caminho de escravidão, de pecado. Neemias, ele chora ao ver que a sua comunidade está arruinada. Neemias chora porque a situação política era terrível, havia corrupção, e parece que nós estamos falando dos nossos dias. Havia decepção com os religiosos, porque os religiosos se deixaram contaminar e se venderam pelo poder e pelo dinheiro. Como nós temos visto, muita gente que se diz evangélica, mas estão envolvidas nos escândalos. Neemias chorou, porque ele olha para os religiosos e vê que eles não têm compromisso com o seu Deus. O maior valor da vida deles é o poder ou o dinheiro. Qual é o maior valor da minha vida, da sua vida? Se o maior valor da minha vida, da sua vida, for ter dinheiro, nós teremos dinheiro. Nós vamos trabalhar um monte, de manhã à tarde à noite. Se você não for de forma lícita, você vai entrar pelo tráfico, mas se o maior valor for ter dinheiro, você vai ter dinheiro. Se o maior valor for ter uma formação, você vai ter formação. Você vai estudar, vai adquirir graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Mas se o nosso maior valor for nós vamos ganhar o povo londrinense para Jesus, nós vamos ganhar também. Porque nós vamos pagar o preço, nós vamos nos sensibilizar, nós vamos dizer, eis-nos aqui, nós vamos nos colocar na brecha de restauração, nós vamos nos dispor e vamos reedificar. Não é isso? Nós nos disporemos e reedificaremos. Foi isso que foi dito. Tem que estar disposto. Jesus, mais tarde, próprio Jesus,
ele tem a mesma atitude de Neemias. Ele olha agora para Jerusalém. E porque Jerusalém o rejeita como Messias, ele chora por Jerusalém. E ele diz para aquela cidade: Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas. Eu queria fazer, sabe o que com vocês? Eu queria fazer aquilo que a galinha faz com seus pintainhos. Eu queria arrebanhar vocês, proteger vocês, ter vocês sob as minhas asas. Eu queria acolher e dar o meu amor para vocês. Mas vocês têm me rejeitado. Vocês têm me rejeitado. Ele fala isso para o seu próprio povo. E talvez essa mensagem esteja ecoando hoje nos nossos corações. Porque sensibilizar com a cidade, com as suas neuroses, com as suas crises, com o povo que sofre, é ter a atitude de cuidar de vidas. Jesus, ele amou a cidade, ele chorou pela cidade. E essa atitude de Jesus tem que ser a minha e a tua. Porque como aquele povo não respondeu, não compreendeu, não somou aos ensinos de Jesus, depois de já ter sido restaurado por Neemias, 40 anos depois de Jesus, novamente, a cidade é destruída, o templo, inclusive, vem a ruínas, pessoas são mortas injustamente, porque não obedeceram aos princípios de Jesus. O que eu e você temos feito com a orientação, com o ensino, com o Evangelho de Jesus? O Senhor não nos colocou por um acaso nesta cidade. Não é coincidência, porque Deus tem projetos, Ele tem planos, e Ele tem um plano para mim e para você aqui em Londrina. E nós vamos ganhar a cidade. Só que nós podemos e devemos nos espelhar em Neemias, olhar como que a cidade foi reconstruída, para que eu e você possamos ser os agentes, os canais de reedificação e o fechamento das fontes amargas. E a primeira atitude de Neemias foi chorar e lamentar. Mas, queridos, resolve muita coisa apenas lamentar? Quantas pessoas choraram e lamentaram quando viram aquela foto do Aislan, aquele menino sírio que foi encontrado morto, o seu corpo na beira da praia? Muitos choraram. Mas e daí? O que a igreja está fazendo para que outras crianças não sejam encontradas da mesma forma? Nós podemos chorar e devemos nos sensibilizar. Mas Neemias não parou aí. Neemias teve uma segunda atitude que tem que ser incorporada à vida da igreja, que tem que ser vivenciada pela igreja. Neemias, ele ficou alguns dias lamentando, mas depois ele ora e ele jejua, ele se coloca diante de Deus em consagração. E eu e você precisamos ser esse povo de oração, de jejum, para realidades serem mudadas, para que as brechas sejam restauradas, para que novos pedófilos não sejam presos em Londrina, mas que não existam, na verdade, se tiver tem que ser preso mesmo, mas que não existam pedófilos, porque o Evangelho de Jesus mudou a intenção do coração. Neemias, ele orou. E o que nós vamos fazer nesse final de semana é orar, porque a oração, ela pode mudar realidades. Deus muda realidades quando nós oramos. E Deus usa o profeta Jeremias, lá no capítulo 29, no versículo 7, que ele diz assim: orai ou procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei. Orai pela paz da cidade, porque na sua paz vós tereis
paz. Sabe como que a cidade tem paz? Quando o príncipe da paz habitar nos corações. Então, orar pela paz da cidade é orar para que o povo da cidade tenha o príncipe da paz em seu coração, porque a paz, o príncipe da paz, presente em suas vidas, nós temos paz na cidade. Procurai a paz da cidade, orai pela paz da cidade. Nós temos que orar por conversão, para que pessoas recebam a Jesus como Salvador, para que o Evangelho de Jesus seja genuíno, não uma fachada. Irmãos e irmãs, é tempo de santidade, tempo de retidão, tempo de vivermos no centro da vontade de Deus. Como nós entoamos agora, não há tempo para perder com ressentimento, não dá para ficar com picuinhas, com magoazinhas. É o momento de nos unirmos pela cidade. Se você faz parte dessa igreja e você não está somando na visão, você está em rebeldia. A palavra de Deus diz que a rebeldia é como pecado de feitiçaria, é coisa demoníaca. A rebeldia é para quem está sendo usado pelo demônio. Deus tem dado ao reverendo Osni uma visão. Ele tem transmitido aos pastores. Nós estamos aqui, irmãos, para somar. Reino dividido não subsiste. A palavra de Deus diz que uma casa não pode estar dividida dentro de si. O Espírito Santo de Deus tem um sopro novo para as nossas vidas. A Regina Costa, onde está a Regina Costa? Ela está lá. Dia desses, aconteceu algo que para mim tem que ser do Espírito Santo. Eu estava num intervalo entre um atendimento ou outro e tocou o telefone, era a Regina. Eu atendi e eu não entendi o que ela estava falando. Ela estava num choro e ela tentava falar e eu não conseguia entender. E ela começava a dizer, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. E eu não entendia que num primeiro momento eu quis barrar aquilo que ela estava fazendo, talvez contestar aquilo que ela só falava, ele está aqui, ele está aqui. E eu não entendia aquilo, e de repente, eu fui tomado por algo que tem que ser do Espírito Santo de Deus. Eu fui tomado por um quebrantamento, e eu comecei a adorar o Senhor. A minha primeira postura foi de querer refutar ela, que eu não entendia o que estava acontecendo, mas o Espírito de Deus começou a tomar o meu coração e a minha vida, e eu comecei a adorar, e ela adorava do outro lado, e eu adorava, e eu fui tomado também pelo choro, e ficamos um tempo ali adorando ao Senhor. Irmãos e irmãs, eu não instigo isso, eu não promovo isso, eu não sei fazer isso. Como explicar se não agir do Espírito Santo? E depois que passou, ela falou isso, pastor, o Espírito Santo está ministrando a cidade. Ele está soprando sobre Londrina. Ele está trazendo um novo mover. Eu estava aqui em oração no momento de intimidade com o Senhor. E o Espírito Santo de Deus falou isso ao meu coração. Há um sopro sobre Londrina. Ele está trazendo um avivamento sobre Londrina. Pode glorificar o Senhor. Glorificado seja o Senhor. Faz mesmo, Espírito Santo. Faz mesmo. A Regina chegou a cogitar de fechar a célula dela. 3, 4 pessoas iam na célula dela. Como, pastor, eu ficar mantendo essa célula com essas 3, 4 pessoas? Eu encorajando, Regina, eu creio que Deus pode mudar a situação. Você tem sido bênção sobre essas 3, 4. Mas ela começou a pagar um preço do jejum, da oração, da santidade. Sabe o que aconteceu? Ela abriu uma segunda célula de manhã lá no escritório dela. A célula de 3, 4 pessoas tem 12 pessoas. Ontem, na festa das cores, ela veio, pastor, vem conhecer o povo da minha célula. As pessoas lá. Porque Ele faz. É o Espírito Santo. Resultado de oração, jejum, consagração. Há um sopro do Espírito.
Meus irmãos, homens e mulheres que marcaram a história, que foram tremendamente usados por Deus, não foram espectadores, não foram religiosos. Você pode vir aqui assistir o culto, se emocionar com o louvor, mas se eu e você não buscarmos intimidade com o Senhor, nós vamos ter um relacionamento raso com o Senhor. Nós somos chamados às águas profundas. Lembra da visão do profeta? Água pelos artelhos, pelo joelho, pela cintura, e águas que me cobriam. Onde você está? Com água no tornozelo, no joelho, na cintura, ou você está nas profundezas do mar? Os mistérios, os segredos, as riquezas das profundezas. Se o amor é um oceano, eu quero me afundar, não é isso que nós acabamos de entoar aqui? Eu quero me afundar. Nessa semana eu e você temos uma grande missão. Nós vamos nos colocar na brecha, orando por Londrina, mas eu desafio a você a jejuar. Se você não jejuar todos os dias, pelo menos um dia dessa semana, e você vai se colocar para que situações sejam reedificadas. Você vai orar por esse casal que está próximo a você e que você vai convidar para a sua célula, para o céu de Londrina, para essa pessoa enferma, para o vizinho. Mas eu e você vamos nos colocar na brecha e vamos jejuar e vamos orar e vidas serão transformadas. Sabe por quê? A palavra é martelo que esmiuça a penha. Não há coração de pedra que não seja transformado pela palavra de Deus. Ela é lâmpada, ela é luz, ela vivifica, ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria para a gente simples. É semana de orarmos, de convidarmos. Quem é essa pessoa? Nós vamos ganhar os 5%, e eu creio nisso. Mas você não pode ser espectador. Você é parte da igreja. Quem é a pessoa que você vai ganhar? Você já está orando, já está jejuando, já está se colocando na brecha para que o casamento seja restaurado, para que o filho seja tirado da droga. Ah, pastor, mas eu estou vivenciando isso. Ore e jejue por você também. À medida que você serve, o Senhor vai restaurando. É assim que Ele faz. Nós somos parte da cidade e fazemos parte das suas crises também. Por isso precisamos orar pela paz da cidade. Corremos risco de assalto, do acidente, da morte, porque nós somos parte. E aquilo que aflige a cidade, aflige quem é parte dela. Por isso, quando eu e você nos colocamos na brecha, dizendo, eis-me aqui, as situações são mudadas, porque Neemias, ele poderia muito bem ter simplesmente chorado. Mas ele não apenas chorou, ele orou e ele jejuou. Homens que marcaram a história foram homens de jejum e oração. Contam que Moody, o grande pregador americano, estima-se que ele tenha ganhado mais de 1 milhão de vidas para Jesus. Já pensou nisso? Mais de 1 milhão de vidas para Jesus. Quando ele soube de Spurgeon, também um grande pregador, ele viajou mais de 4.000 milhas para ouvir a Spurgeon. E ele fez a sua avaliação de ter ido lá e ouvido as grandes ministrações de Spurgeon. Mas sabe o que ele comentou a respeito? Ele disse o seguinte: o que mais me impressionou não foi o louvor, apesar de que acredito nunca ter ouvido tão grande cântico congregacional. Não foi a exposição do Sr. Spurgeon, apesar da excelência da mesma, nem mesmo foi o seu sermão que me impressionou. O que mais me impressionou foi a sua oração.
Ele parecia ter tão grande acesso a Deus que podia trazer para baixo o poder do céu. Este foi o grande segredo da influência, do sucesso de Spurgeon. O relógio parou, gente. É coisa do Espírito, acho que ele está parando no tempo. E o mais impressionante, o meu também voltou a trabalhar, ele tinha parado. Verdade, gente, eu olhei ali há pouco, ele tinha... E o horário está certinho com o que vocês me passaram aqui. Verdade. Verdade, gente, eu cheguei ali, meu relógio tinha parado. Eu não sei explicar. Eu nunca tinha visto isso. Cheguei, meu relógio tinha parado, era 8 e pouco. Deus sabe, né? Há um sopro do Espírito, queridos. Homens que mudaram realidades foram homens que pagaram o preço do jejum e da oração. Neemias, ele chorou, ele orou, ele jejuou, mas ele se dispôs. Ele chega, era difícil demais aquilo. E ele chega diante do rei. E ele pede, me envie. Eu quero ser bênção sobre a minha cidade. Eu quero ver a minha cidade transformada. Eu quero ser esse canal de bênção. O que eu e você fazemos com o envio do Senhor Jesus? Você pode ter uma célula na tua casa. Você pode ministrar a vidas. Você pode dizer, eis-me aqui, a minha casa é lugar de bênção. Porque Neemias, ele teve um direcionamento de Deus. Ele usou as famílias para que elas se colocassem como agente de transformação. O que eu e você vamos fazer com a orientação que o Senhor tem nos dado? Há uma cidade para nós conquistarmos. Há uma cidade para nós conquistarmos. Neemias, ele olha para a cidade e ele vê que ali era motivo de vergonha, o opróbrio. A nossa cidade tem sido motivo de vergonha. Mas nós vamos, em nome de Jesus, sermos agentes de transformação, para que ela não seja vista mais assim. Que o dia que nós ganharmos Londrina para Jesus, porque 5% é só o começo, queridos. O alvo é 100%. As fontes amargas estarão fechadas. Falta evangelização. O que o Senhor está esperando de mim e de você, que somos discípulos de Jesus, é dizermos, eis-nos aqui. Nós acabamos de entoar esse cântico, que Ele nos ama, e é verdade, o Senhor nos ama, se entregou por nós. E aí a Carol, ministrando o louvor, ela falou assim, agora declare o seu amor por Jesus. Queridos, você pode até expressar palavras, mas é mais que isso. Jesus certa vez chegou para Pedro e falou, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ô Pedro, tu me amas? Deus pergunta para você, você me ama? Você me ama? Você me ama? Ah, é? Quais são as ovelhas que você está pastoreando? Que ele disse para Pedro, então pastorei as minhas ovelhas. Você pode levantar as suas mãos, você pode se lamentar, você pode jejuar e orar, mas se não respondeu ao envio, não está adorando ao Senhor, não está dizendo, eu te amo, Senhor. É tempo de responder o envio. Não dá para sermos espectadores. Eu quero pedir a você que se coloque em pé. E nós vamos entoar esse cântico. Porque eu creio que há uma unção do Espírito
para começar na tua casa, mudando a tua realidade e se estendendo a toda a população londrinense. Ore agora, feche os seus olhos e ore por essa pessoa que você vai convidar para o céu de Londrina. Ore para que o Senhor nos levante para fechar as fontes amargas. Ore para que Ele mude realidades. Ore para que os grilhões do inferno sejam quebrados e o lugar de adoração seja restaurado. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Espírito Santo, nós queremos estar no centro da Tua vontade. Nós queremos sim nos sensibilizar. Nós queremos jejuar e orar. Mas nós queremos estar disponíveis para o Teu envio. Eis-nos aqui, Senhor. Eu não sei como o Senhor vai fazer. Eu sei da minha limitação, das nossas limitações. Mas apesar de nós, o Senhor quer nos usar. Espírito Santo, traga o avivamento, muda a nossa história, restaura as nossas vidas, Senhor, transforma as situações. Espírito Santo, dá-nos a cidade, dá-nos as vidas, coloca amor no nosso coração por elas. Coloca, Senhor, amor no nosso coração por Ti. Espírito Santo, derrama amor. Que nós possamos nos compadecer daqueles que sofrem, daqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Espírito Santo, faça algo grandioso nesse sábado, quando a igreja se unir para orar pelo povo londrinense. Que o Teu sopro, Espírito Santo, quebre cadeias, quebre barreiras, restaure situações. Nós oramos, Senhor, pelos nossos líderes, por aqueles que presidem, por aqueles que estão investidos de autoridade. Converte os corações, Jesus. Converte os corações, Jesus. Muda a história e declara o Teu poder sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Leva-nos, Senhor, para uma semana de vitórias. Uma semana para conquistarmos o povo londrinense. Guarda-nos, protege-nos, livra-nos de todo mal. Traga a Tua provisão. Dá-nos, Senhor, um crescimento exponencial em todas as áreas. Nós nos dispomos e seremos usados para reedificar. E as fontes amargas serão fechadas para a Tua honra e para a Tua glória. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, repousem sobre nós, família da fé, até o grande dia em que encontraremos com Cristo nos ares. Amém e amém.